voltamos, né, com a nossa terceira aula da bolsa da galinha. Nessa aula nós vamos fazer o quê? Vamos terminar a alça, fazer o cordãozinho, fazer a alcinha e fazer a asinha, tá certo? Eu não tô com a bolsa aqui porque a dona saiu com ela, né? Mas vamos fazer isso. Então, se você gostou do que vamos ter, eu peço que você curta, comente e compartilhe. Se você não é inscrito, inscreva-se. Para ficar por dentro das novidades aqui do canal, você ativa o sininho nas notificações na opção todas, tá ok? Recadinho dado. Então vamos aí se inscrevendo, vamos deixando o like e ativando o sininho de notificações. Faz a chamada e vamos para a aula, né? Olha, e aqui está, ó, a nossa alça fica assim, olha. Fica essa emenda aqui, esse pedacinho mais largo aqui e o tamanho aí que você mediu na sua criança. No meu, eu deixei com 54 centímetros, mas se ficar grande, eu diminuo aqui, ó. Tá certo? E você também, se você quiser botar aquelas presilhinhas que regula, né? Eu não dei essa opção porque eu não tinha como comprar, tá certo? Mas fica a dica, né? Se você botar aquelas alças que regula, que você tem duas pecinhas. Vamos fazer aqui agora, eu vou ensinar você a fazer o cordãozinho. É esse cordãozinho aqui, ó. O meu já tá feito. Ele tem 1,20 m de centímetro, mas você pode botar o tamanho que você quiser, tá certo? Esse cordãozinho, ele vai aqui na nossa bolsa, ó. Tá vendo? Ele vai aqui na nossa bolsinha. Então, você pega aí o seu barbante, né, azul, e você faz 3 correntes. 1, 2, 3. Você pula a primeira, na segunda, ó. Você puxa assim. E vamos ficar com 2 argolas na agulha. Aí agora você vai o quê? Você solta a primeira, pega a segunda. Aí você sempre solta a primeira e pega, e cuidado pra não desmanchar aqui o pontinho. E você vai fazendo assim, ó. Tá vendo? E você vai fazer isso até o tamanho que você quiser. Deixa eu ajeitar aqui que no meu primeiro ponto eu ia desmanchar. Aí ele vai ficando assim, ó. Tá vendo? Aí eu fiz o meu com 1,20 m, tá certo, gente? Aí eu fiz o quê? Fiz um nozinho no começo, ó. Quando terminei tudinho, fiz um nozinho em cada pontinha. Aqui também tem um nozinho. Pronto, já está pronto mais um acessório da nossa bolsa. Agora, ó, vou guardar aqui esses. E agora a gente vai fazer a asinha dela, tá ok? Eu já fiz minha primeira asinha. Então, você já sabe que eu vou ensinar uma e você vai fazer a outra olhando o vídeo, né? Gente, é muito importante que vocês olhem o vídeo até o final, para não ficar com dúvidas, tá certo? E assim ainda ajuda aqui a dar aquela força ao canal. Para minha asinha, eu vou colocar 6 pontos no meu anel mágico, na minha primeira volta. E na minha primeira volta, meus 6 pontos, eu ajusto o meu anel. E vou colocar na minha segunda volta 6 aumentos. 3, 4, 5. Venho aqui, ó. Coloco 6 aumentos, que são 2 pontos baixos para cada ponto de base. Como você já sabe, eu não trabalho com ponto baixíssimo no final. Mas se você trabalha com ponto baixíssimo, você já faz um ponto baixíssimo aqui e já faz seu primeiro aumento, né? Que são 2 pontos baixos no mesmo lugar.
Fazendo isso, a gente vai terminar essa volta, essa segunda volta, com 12 pontos, tá certo? Vou colocar aqui meus 6 aumentos. Aumento aqui na minha segunda volta. Deixa eu focar aqui para vocês verem, olha. Coloquei meus 6 aumentos. Agora, na nossa terceira volta, a gente vai trabalhar um ponto baixo e um aumento, trabalhando nossos 6 aumentos, tá certo, gente? E no final da terceira volta, a gente fica com 18 pontos. Terceira volta, um ponto e um aumento, trabalhando 6 aumentos. Vou terminar ela e já venho aqui, ó, com a minha marcação e já marco aqui, ó, minha volta, pra gente não se atrapalhar, tá certo? Vou terminar minha terceira volta e voltamos com a quarta volta. Terceira volta, ficamos com 18 pontos. A quarta volta a gente vai fazer o quê? Trabalhar ela todinha em cima desses 18 pontos, sem aumento. Então, a quarta volta a gente dá uma volta em cima dos 18 pontos. Minha quarta volta, gente, ó, que a gente só trabalhou em cima dos 18 pontos, né, sem aumento, ó, botei minha linha pra dentro. Aí, vamos trabalhar a quinta volta. A quinta volta a gente vai trabalhar 2 pontos baixos e um aumento, trabalhando nossos 6 aumentos. No final da quinta volta, ficamos com 24 pontos, tá certo? Ó, 2 pontos e meu primeiro aumento, e vamos trabalhar assim por toda a volta. Aqui a minha volta 5, né, que foram 2 aumentos e 2 pontos baixos e um aumento, trabalhando por 6 aumentos, ficamos com 24 pontos. Na volta 6, a gente vai trabalhar só, olha, em cima dos 24 pontos, tá certo? Sem aumento, a volta 6. Você só vai dar a volta em cima dos 24 pontos. Minha volta, né, de 24 pontos na volta 6. A volta 7 a gente vai trabalhar 3 pontos baixos e um aumento, trabalhando nossos 6 aumentos. No final dela ficamos com 30 pontos. Volta 7, 3 pontos baixos, ó, meus primeiros 3 pontos, meu primeiro aumento. E vamos trabalhar assim por toda a volta 7. Que estamos trabalhando com 6 aumentos e no final ficamos com 30 volta 7, olha, ficamos com 30 pontos, né? Que foram trabalhados 3 pontos baixos e um aumento, trabalhando 6 aumentos como sempre. Ficamos com 30 pontos. Na volta 8 a gente vai trabalhar o quê? Em cima desses 30 pontos, tá certo? Volta 8 você trabalha em cima dos 30 pontos. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Agradeço muito a quem tá dando um apoio, quem deixa o comentário, quem tá deixando o like, tá certo? Muito obrigado pela força, né, gente? Que aqui é uma parceria, né, entre mim e vocês. Vou terminar aqui meus 30 pontos na volta 8. Terminei a volta 8, olha. Os 30 pontos. Agora a gente vai fazer assim. Você vai contar 5 pontos desse lado, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, contamos 5 pontos. Aí você vem aqui e conta 1, 2, 3, 4, 5. Contamos 5, aí fica para esse lado. Aí você vai contar mais 5 para esse lado. 1, 2, 3, 4, 5. E você coloca a sua agulha. Ficamos com 10 pontos. Vamos trabalhar 5 pontos desse outro lado. Aí, olha, gente, trabalhamos uma volta de 10 pontos, 5 desse lado, 5 desse lado. Aí aqui a gente trabalhamos uma volta, vamos trabalhar mais 3 voltas, tá certo? Em cima desses 10 pontos, até formar 4 voltinhas com essa, tá ok? Trabalhamos, olha, peguei 5 pontos desse lado, 5 desse lado. Dei
uma volta formou esse círculo. Agora a gente vai trabalhar mais 3 voltas aqui, para com essa primeira formar 4 voltas, tá ok? Falei as 4 voltas, né? Olha, em cima dos 10 pontos fica assim. Aí a última volta a gente fecha, ó, 4 voltas. Aí a quinta volta a gente fecha. A gente fecha um ponto da frente com um ponto de trás. Fechamos, ficamos com 5 pontos baixos. Agora a gente vai fazer o quê? Subo a corrente aqui, ó, no primeiro ponto, vou subir 2 correntes. Aí, segundo ponto, um ponto alto. Terceiro ponto, um ponto alto. Quarto ponto, um ponto alto. Ficamos com 4 pontos, né? Contando com as 2 correntes. Agora eu faço mais 2 correntes e deixo aqui, ó, no último pontinho, desço com um ponto baixo. Ó, vai ficar assim. Isso é a nossa primeira peninha. Deixa eu aqui. Aí você corta a sua linha e depois você some com ela lá pra dentro do seu trabalho. Fizemos a primeira peninha, ó. A segunda peninha você vai fazer o quê? O seu nozinho na agulha. Você vem aqui, ó. Você vai contar 1, 2, 3, 4, 5. Vai botar a sua linha aqui. E vamos fazer um ponto baixo. E eu já vou esconder na minha linha, tá certo? Aí a gente contou de 5 pontos baixos desse lado, né? Vamos fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí agora você vem aqui pro outro lado, ó, e trabalha mais 5 pontos baixos, tá certo? Vamos trabalhar 10 pontos baixos, igual a gente trabalhou o primeiro. 2, 3, 4, 5. Pronto, trabalhamos 10 pontos, demos a primeira volta. Aí agora, na segunda peninha, você vai trabalhar só 3 voltas, tá certo? Trabalhamos a primeira, eu venho aqui, como sempre, se você quiser fechar com ponto baixíssimo, você fecha. Mas eu trabalho em espiral. Fiz a minha primeira volta, que foi a volta da emenda. Agora eu vou fazer mais 2 voltas para completar 3 voltas de 10 pontos baixos na nossa segunda peninha, tá certo? Ó, minhas 3 voltas, né, de 10 pontos baixos, olha como ficou o tamanho. Aí agora a gente vai fazer a mesma coisa que fez aqui, fechar, pegando um ponto baixo da frente, um ponto baixo de trás. E vamos fechar igual essa finalização, ó. Vão ficar 5 pontos baixos, né? Fechado, olha. Sobrou 5 pontos baixos, né? A gente vai fazer a mesma coisa, olha. Primeiro ponto baixo, a gente sobe 2 correntes. No segundo, um ponto alto. Terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto. E no último ponto, a gente faz 2 correntes e desce com um ponto baixo. Ou um ponto baixíssimo. Você escolhe aí e veja como fica melhor. Porque eu tenho a mania de sempre estar fazendo ponto baixo em tudo. E vai ficar a nossa segunda peninha. Vamos arrematar. Vamos aqui a nossa segunda asinha. Na terceira asinha, a gente, olha, já com o nosso nozinho aqui na agulha, sobraram 10 pontos. A gente vai trabalhar 2 voltas de 10 pontos baixos, tá certo? Na primeira foram 4 voltas, na segunda 3 voltas. Agora a gente vai trabalhar 2 voltas de ponto baixo, em cima desses 10 pontos baixos. E já venho escondendo a minha linha, tá certo?
certo? E vou trabalhar minhas 2 voltas. Trabalhado aqui, ó, nossas 2 voltas, né, na nossa última peninha de 10 pontos baixos, a gente novamente faz o que a gente seguiu aqui, ó, na finalização das outras penas, tá certo? Fechamos aqui um ponto baixo da frente, um ponto baixo de trás. Fechado, a gente vai fazer o quê? Igual as outras 2 penas, subo 2 correntes. Eu conto esse ponto baixo que faz aqui, que eu faço aqui no começo, como uma corrente, tá certo, gente? E se você achar melhor subir seu ponto alto com 3 correntes, você faz, tá certo? Aqui a gente dá a aula, mas você faz seus pontos. Eu faço meu crochê ao avesso. Você segue todas as instruções fazendo o seu crochê no lado normal que você faz, que o resultado vai ser o mesmo, tá certo? Meu último ponto. As 2 correntes e vamos terminar aqui, ó, nossa terceira peninha. Terminado, você corta, vem com a agulha de crochê mesmo e puxa pra dentro essas pontinhas, tá certo? Ou com agulha de tapeceiro, se você tiver aí. E você faz 2 peninhas dessa, tá certo? Então, finalizamos mais uma etapa da nossa mochila. Finalizada a nossa asinha, a gente vai trabalhar agora com a linha charme, né? Como eu expliquei, que todos os detalhes de outra cor na nossa bolsa são feitos com linha charme. Vamos fazer o pezinho. Olha, eu fiz meu anel mágico e coloquei 6 pontos baixos nele. Tá vendo? Minha primeira volta, anel mágico, 6 pontos baixos. A agulha que eu tô usando é 1,75, tá certo? Mas você usa a agulha aí, na linha ela pede a agulha, olha, 2,5 ou 3. Mas eu uso essa porque meu ponto é folgado, tá certo? Já é uma dica. Primeira volta, anel mágico, 6 pontos baixos. Estamos fazendo o pezinho. Segunda volta, a gente vai fazer 6 aumentos. E vamos ficar com 12 pontos na nossa segunda volta. 6 aumentos, repetindo, são 2 pontos baixos em cada ponto de base. Tá certo? Nossa segunda volta. Meus 6 aumentos na minha segunda volta, ficamos com 12 pontos. A terceira volta, a gente vai trabalhar em cima dos 12 pontos, tá certo? Terceira volta, você vai dar uma voltinha em cima dos 12 pontos. E já vai marcar o seu trabalho. Vou fazer meus 12 pontos aqui e volto com vocês. Minha terceira volta, né? Que foram só trabalhar em cima dos 12 pontos, marquei. Na minha quarta volta, eu vou trabalhar um ponto baixo, olha. E um aumento. Trabalhando 6 aumentos e no final da nossa volta, vamos ficar com 18 pontos, tá certo? Isso é a nossa quarta volta. Quarta volta, ó, que foram um ponto baixo e um aumento, trabalhando 6 aumentos, ficamos com 18 pontos. Na quinta volta, a gente vai trabalhar o quê? Em cima desses 18 pontos, sem aumento, tá certo? Quinta volta, trabalho os 18 pontos sem aumento. Terminei aqui minha volta, né? Minha quinta volta, que foram, desculpa, trabalhar em cima dos 18 pontos. Vamos trabalhar a sexta volta o quê? Mais os 6 aumentos, que vão ser 2 pontos baixos. E um aumento, meu primeiro aumento. Trabalhando 6 aumentos e no final dessa sexta volta ficamos com 24 pontos, tá certo?
pontos e um aumento, trabalhado nossos 6 aumentos, no final fica 24 pontos. A gente vai trabalhar a 7ª volta em cima desses 24 pontos, tá certo? A volta 7, você só dá a volta aqui, ó, em cima dos 24 pontos. Trabalhei aqui minha volta 7, ó, que foi trabalhar em cima dos 24 pontos. Na volta 8, a gente vai trabalhar mais 6 aumentos, que vão ser 3 pontos baixos. 1, 2, 3, meu primeiro aumento. E um aumento. Vamos trabalhar assim por toda a volta 8, trabalhando nossos 6 aumentos. No final dela, ficamos com 30 pontos, tá certo? Trabalhei minha volta 8, né? 3 pontos baixos e um aumento. Ficamos com 30 pontos. Já adiantei a minha volta 9, que é o quê? Trabalhar em cima dos 30 pontos, tá certo? Volta 8, 3 pontos baixos e um aumento. Trabalhando os 6 aumentos, ficamos com 30 pontos. Na volta 9, você trabalha em cima dos 30 pontos. Pronto. Feito a volta 9, fica assim. Você vai fazer o quê? Você vai trabalhar os dedinhos da nossa galinha, ó. Vou trabalhar 5 pontos desse lado. O esquema é o mesmo da asinha, tá certo? Olha, vou trabalhar 5 pontos aqui desse lado. 1, 2, 3, 4, 5. Trabalhei 5 pontos desse lado. 1, 2, 3, 4, 5. Você dobra e pega 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos do outro lado, que a gente vai trabalhar 10 pontos baixos para cada dedinho, tá certo? Dividimos nossos 10 pontos, você vai trabalhar o quê? Vai trabalhar 4 voltas. Fizemos a primeira, vamos fazer mais 3 voltas de 10 pontos, tá certo? Eu vou fazer minhas 3 voltas, né, pra formar as 4 voltinhas e volto com vocês, tá certo? Mas olha, trabalhamos na última volta os 30 pontos, aí você divide 15 para esse lado e 15 para esse lado. Você trabalha os primeiros 5 pontos aqui, desse lado, conta 5 do outro lado, trabalha mais 5 pontos baixos. Fez a primeira volta de 10 pontos. Aí vamos trabalhar o quê? Mais 3 voltas para ficar 4 voltas de 10 pontos, tá ok? Aqui as suas 4 voltas, né? Dos 10 pontos baixos, você vai fazer o quê? Você vai cortar e deixar um pedacinho de linha. A gente não vai fechar, olha, fica aberto. Aí isso você vai vir aqui com a sua agulha de novo, vai contar 5 pontos aqui. Ó, você não pega o ponto que formou esse dedinho, tá certo? É igual a asinha, ó. Você conta 5 pontos aqui. E 5 pontos lá do outro lado. Terminou de contar, de trabalhar esses 5 pontos aqui. 3, 4, 5. Você já pega os 5 do outro lado para formar o segundo dedinho. Olha. Aí trabalha as 4 voltas de novo. Aí arremata a sua linha, deixa o seu dedinho aberto e vem e trabalha o terceiro dedinho, tá certo? Então, esse mesmo esquema você faz nos outros 2 dedinhos até formar os 3 e voltamos com a finalização do pezinho. Olha, feitos os 3 dedinhos, como eu disse a vocês, ó, deixamos os dedinhos abertos e um pedacinho de linha. Você vem com uma tesoura, uma ponta de lápis, o que você achar melhor. E a gente vai encher o pezinho, tá certo?
procurando sempre deixar, né, igual o primeiro que a gente fez, tá certo? Assim, a quantidade de enchimento. Aí você vem com a sua agulha. Deixa eu colocar minha linha aqui na agulha. Coloca aqui na linha. E vai pegar, olha. Deixa eu focar aqui. É aquele esqueminha que a gente faz. Pegando as 10 alcinhas de fora do nosso ponto, ó. 3. Vou puxar. Aí você vem e pega. Olha, só a alcinha de fora, tá certo? Eita. Então, olha, peguei as 10 alcinhas, a gente vem aqui e puxa, que vai fechar o dedinho. Fechou, você vem, dá um nozinho. Ó, eu sempre entro por dentro do anel mágico, tá certo? Porque quando a gente fecha, forma um anelzinho mágico, né? Aí venho por dentro dele de novo, olha. Corta aquela parte, Simplício. Venho por dentro dele. Isso aqui, ó, você vem para aquele primeiro ponto que a gente pegou aqui, para trabalhar os 10 pontos baixos. Você já aproveita essa linha. O primeiro ponto daqui e o primeiro daqui. E você vai dar um ponto para fechar, porque fica essa aberturinha. Olha. Peguei o primeiro desse. Aí eu venho para esse outro lado aqui, ó. Aí você veja qual a melhor forma da sua linha ficar. E pega nos primeiros pontos e dá um pontinho aqui. Aí aqui você finaliza com um pontinho também e corta essa linha. Fecha esse aqui sozinho. E nesse aqui você também faz esse mesmo esquema, ó. De dar, ó. Tá vendo? Você vai pegar nesses primeiros pontos, 2 primeiros pontos, dá um ponto nesses 2 primeiros pontos. Vai ficar fechadinho assim, ó. E esse dedinho aqui tá pronto. Quando eu vejo que ficou murchinho, eu venho com a minha agulha e puxo lá pra ele, ó, um pouquinho de manta. Vou fechar esse aqui e esse aqui. Tá pronto o nosso pezinho, tá certo, gente? O segredinho é só esse. E não esquece dos pontinhos aqui. Pronto, gente, tá aqui, ó. Aí você pega, faz 2 pezinhos, tá certo? Pra nossa bolsinha. Terminados os pezinhos, a gente vai fazer o quê? Ainda com a linha amarela, a gente vai começar o bico, tá certo? Vamos colocar no nosso anel mágico. Olha, eu enrolo assim, ó. Oito pontos baixos no nosso anel mágico pro bico, tá certo? Aí quando eu fecho, eu puxo aqui, ó, pra trabalhar em cima dessas 2 perninhas, ó. Vou colocar meus 8 pontos. 2, 3, 4, 5. Coloquei meus 8 pontos, eu vou ajustar meu anel, ó. Anel ajustado, no nossa segunda volta a gente vamos trabalhar com aumentos de 4 no bico, tá certo, gente? Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aqui. Aí, vou trabalhar um ponto baixo. No próximo ponto, eu trabalho um aumento. E vou fazer assim por toda a volta, que vão dar 4 aumentos, tá certo? Um ponto baixo, um aumento, que vai ficar, no final dessa segunda volta, vamos ficar com 12 pontos.
um ponto baixo e um aumento, por 4 vezes, tá certo? E já marca lá o teu começo. Os 4 aumentos que trabalhamos um ponto baixo e um aumento, trabalhando 4 aumentos. Lembrando que o nosso anel mágico a gente começou com 8 pontos baixos, tá certo? Por isso que nesses 4 aumentos aqui na segunda volta, a gente fica com 12 pontos. Na nossa terceira volta, a gente vai trabalhar 2 pontos baixos e um aumento. Trabalhando 4 aumentos novamente, né? Para não esquecer, olha. Vamos trabalhar 2 pontos e um aumento, trabalhando 4 aumentos aqui no bico da nossa galinha. E no final da nossa terceira volta, vamos ficar com 16 pontos, tá certo? Ó, meu primeiro aumento. Ui, foi longe agora. Mas vocês já estão acostumados, né, gente? Sou atrapalhada mesmo. Então, vamos trabalhar nossa terceira volta assim. 2 pontos baixos e um aumento. Trabalhar os nossos 4 aqui a minha terceira volta, que foram 3 pontos baixos e um aumento. Trabalhando 2 pontos baixos. Terceira volta. 2 pontos baixos e um aumento. Trabalhando 4 aumentos. Ficamos com 16 pontos. A nossa quarta volta, a gente vai trabalhar o quê? 3 pontos baixos. Deixa eu focar aqui para ficar melhor para você ver direitinho. Quarta volta, 1, 2, 3 e meu primeiro aumento. E vamos trabalhar assim por 4 vezes, tá certo? Trabalhamos o primeiro aumento, vamos trabalhar mais 3 aumentos, que é a nossa quarta volta. 3 pontos baixos e um aumento, trabalhando 4 aumentos. No final dela, ficamos com 20 pontos. E aqui minha quarta volta, né? Ficamos com 20 pontos. Aí vamos trabalhar a nossa quinta volta. Quinta volta, a gente vai trabalhar 4 pontos baixos, ó, e um aumento. Trabalhando nossos 4 aumentos, tá certo, gente? E no final da quinta volta, ficamos com 24 pontos. Quinta volta, 4 pontos baixos e um aumento, trabalhando 4 aumentos. Na da sua quinta volta, a gente vai trabalhar a sexta volta. Vão ser 5 pontos baixos e um aumento. Trabalhando sempre 4 aumentos, tá certo? 1, 2, 3, 4, 5 e meu primeiro aumento. E vamos fazer isso por toda a volta, no que dá 4 aumentos. E no final dela, ficamos com 28 pontos, tá certo? É minha sexta volta, gente. E olha o resultado dos nossos 4 aumentos, tá vendo? Porque é esse formato que a gente quer pro bico, tá certo? Trabalhei minha sexta volta, 5 pontos baixos e um aumento, trabalhando 4 aumentos. Ficamos com 28 pontos. A volta 7, a gente vai trabalhar o quê? 6 pontos baixos e um aumento, trabalhando os 4 aumentos, tá certo? Não me canso de falar para vocês não se atrapalhar. Sétima volta, vamos trabalhar, ó, 6 pontos baixos, 2, 3, 4, 5, 6. Vou trabalhar meu primeiro aumento e você faz isso por toda a volta, tá certo? Minha sétima volta, olha, 6 pontos baixos e um aumento, trabalhamos os 4 aumentos, ficamos com 32 pontos. A volta 8, a gente vai trabalhar o quê? 7 pontos baixos e um aumento, trabalhando os 4 aumentos. No final da volta 8, ficamos com 36 pontos, tá certo? Vou fazer aqui para dar uma adiantada e a gente, ainda nessa aula, finalizar esse bico. Olha, volta 8, 7 pontos e um aumento, trabalhando os 4 aqui, ó, minha volta 8, né? Trabalhamos 7 pontos e um aumento, ficamos com 36 pontos, trabalhando nossos 4 aumentos, olha. Aí, vamos terminar aqui o nosso bico na volta 9, que são 8 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas sempre tem um que pode me atrapalhar. 8. E meu primeiro aumento. E vamos trabalhar assim por toda a volta 9.
trabalhando nossos 4 aumentos e no final da volta 9 ficamos com 40 pontos, tá certo? Vou terminar aqui minha volta 9. Volta 9, eu dou preferência por cortar a minha linha e não deixar o pedaço grande para costurar depois. Eu prefiro finalizar, tá certo? Arrematar, né? Eu venho aqui, ó, boto a minha linha na agulha. Vou só mostrando sem falar, para ver se fica melhor. Ó. Aí venho aqui na alcinha, entro, fez o nosso acabamento. Venho aqui, ó, com o ponto que a gente cobriu ele, pego ele para dar um ponto e ele ficar pra dentro, tá certo? Está pronto o nosso bico. Deixa eu puxar aqui, olha, que a gente quer esse efeito de, tá vendo? Já tá fofo, gente. Pronto. E o que a gente tinha que fazer em amarelo, a gente já fez, né? Agora vamos para mais uma etapa. E não esquece, deixa o like, curta, comente e compartilhe. Você aí que está assistindo e não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho de notificações para receber todas as notificações aqui e todas as novidades, né, do canal. Terminado com a linha amarela, vamos para a linha vermelha agora.